Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês. Sou Gustavo Scatonino, professor de Direito Administrativo aqui do Gran Curso Online da carreira da Advocacia Geral da União. Sou procurador da Fazenda Nacional desde 2010 e também sou coordenador dos cursos da Advocacia Pública aqui do Gran, beleza? E a gente está fazendo aqui então aquecimento para o concurso da Advocacia Geral da União, da AGU, mas é para a AGU, para a PGFN, para a Procuradoria Geral Federal, para PG Bacen também, e para qualquer concurso da advocacia pública, de um modo geral, qualquer concurso, você que está aí em outras áreas, que quer fazer questões, fique aqui porque a gente vai fazer questões de direito administrativo, que serve para qualquer concurso. Então, nós tivemos recentemente aí a própria Advocacia Geral da União, pela assessoria de comunicação, divulgando que teve a autorização orçamentária do Ministério da Economia para realizar o concurso. 100 vagas para a AGU, 100 vagas para a PGFN e 100 vagas para a Procuradoria Geral Federal. Então, é uma excelente oportunidade, é um estudo, digamos aí, a médio prazo. O edital não deve sair por agora, a banca está sendo contratada, o edital deve sair, digamos aí, até meados do ano que vem, é o que a gente espera. Então, estudo a médio prazo. Só que não vai esperar, você, deixa aquecer um pouco mais. Meus queridos, já está pegando fogo. O concurso está aqui, ó, fungando no seu cangote. Tá? Então já está assim, você quer uma dica? Comece a estudar agora, porque o melhor momento é agora. Se você começar agora, consegue fazer uma preparação a médio prazo para quando o edital sair, você ter fechado pelo menos constitucional, administrativo, civil e o processo civil, que é o grupo especial que tem aí pelo menos 60% a 70% da sua prova. Tudo bem? Beleza? É isso aí. Já respondo aqui, tá, ô Fabrício? Fabrício, aguenta só um pouquinho aí. Aguenta aí. Então, pessoal, neste caso aqui, concurso está em cima, tá em cima. Então, é uma preparação a médio prazo, já teve autorização, já é uma virada de chave, é para dizer, olha, já dá uma pressão aí, dá uma pressão, não fica nessa sua de molezinha, eu vou estudar, mas já é hora de estar estudando ali quase pré-edital. Ter o estudo antes do edital, a longo prazo, o pré-edital é quando está bem aquecido, já está nessa fase de contratação de banca, isso não demora. Depois, edital, meu amigo, aí quando vê, já é o concurso. Tudo bem? Então, vamos, aquecimento, fazendo questões. Fabrício falou, professor, tu disseste para estudar as últimas 200 súmulas do STF e STJ, além das vinculantes. Fui estudar as 200 últimas e tinha muita coisa da Constituição de 67. Sim, Fabrício, sim, né? A gente tem lá no STF muitas súmulas, na verdade, o ideal era estar sabendo todas que estão em aplicação ainda, né? Se tiver alguma súmula, é que eu não posso falar das demais matérias, mas tendo alguma súmula que porventura não esteja mais em aplicação, aí no caso você não vai estudar. Mas o que acontece muito é que o Supremo é um tribunal mais antigo, então ele pode ter editado súmulas aí, né, digamos aí, com base em outras constituições, mas repetindo a regra na Constituição, vale a mesma premissa, tá? Se você for pegar, tem súmulas do Supremo, a súmula 18 do STF é uma que é aplicada até hoje, que é aquela súmula que fala, né, da falta residual, né? Fala assim, pela falta residual não contemplada na decisão criminal, pode resultar em punição administrativa. Então, quando eu falo as 200 últimas súmulas, é assim, só para dar um parâmetro mínimo, porque tem muita súmula muito mais antiga que é aplicada, tá? Claro que se de fato, né, não tiver mais aplicação, não tem por que estudar, tá bem? Quer uma dica, Fabrício? Você estudar, tem que parar para estudar uma vez só, grava tudo. Quando eu estava para concurso público, eu tinha tudo isso gravado. Eu peguei lá todas as súmulas do STJ, eu fui gravando. Súmula 2. Não cabe habeas data se não houve negativa da via administrativa. Aí dava uns 5 segundos para eu escutando poder assimilar. Súmula 3, súmula tal, ia gravando.
Gravava uma vez, depois eu ia correr, ia fazer minhas coisas, arrumar a cozinha, varrer uma casa, né? Ia lá escutando. Tava ali, ó, fazendo média com a esposa e tava estudando. E aí você não tem que ficar sempre lendo, né? Você lê uma vez, marca o que é importante, depois grava e fica escutando. Tá bem? Beleza? Essa aqui, Matheus, essa aqui é uma aula, na verdade, né, de questões. Acho que ela não vai para a plataforma, ela vai ficar no YouTube. Tudo bem? Então vamos lá fazer questões? Bora para a tela? Vem cá então. Olha só. Acerca do regime das concessões e permissões de serviço público previsto na Lei 8987/95, julgue os próximos itens. Concurso aí da PGE Paraíba, concurso super recente. Concessionário de serviço público não detém a liberdade própria da iniciativa privada para alterar o valor da tarifa cobrada dos usuários, já que tal tarifa se submete aos termos da lei, do edital e do contrato. É isso? Concessionário pode, de forma, digamos aí, unilateral, própria, fazer no caso, alteração unilateral das tarifas? Matheus, você fala aí de qual curso, hein? Qual curso? Esse curso, o que você não achou nesse curso? Tá bem? Me explique aí, por gentileza. Olha só. Então, pessoal, a questão aqui, a 1, ela tá certa. Porque o concessionário não pode chegar lá de forma unilateral e fazer alteração das tarifas. Não pode, tá? Por quê? Porque ela recebe a delegação da execução do serviço e vai, quando for aumentar a tarifa, ela vai fazer isso junto ao poder concedente, que detém ainda, lembra, quando delega para a concessão, delega a execução do serviço. A titularidade continua com o poder concedente. E aí, para ter essa alteração das tarifas, vai ter que sentar junto ao poder concedente, conforme prevê o contrato, nas datas que ela vai poder ser reajustada, e aí vai fazer o reajuste junto com o que é determinado pelo poder concedente. Tudo bem? E uma dica, viu, para concursos da AGU, de uma maneira geral, fiquem bem atentos aos julgados que vão saindo de legislação estadual que, porventura, tenha provocado alguma mudança em concessão que é firmada pela União. Isso tem caído muito em prova, tem muito julgado que fala que é inconstitucional. Então, uma lei estadual não pode provocar mudanças em contratos de concessão que o poder concedente é a União. Porque às vezes fala assim, vamos fazer uma lei estadual, fala assim, aqui no GDF vamos dar isenção de cobrança de linha, um serviço federal, né? Isenção ou então diminuição de valores para quem é de uma certa categoria para serviço de telefonia. Serviço de telefonia é um serviço federal, é da União. Então só ela que pode fazer as intervenções nesse contrato. Então uma lei estadual, uma lei municipal não pode dispor sobre mudanças em contratos de concessão que não são daquela pessoa jurídica. Porque, além do mais, isso quebra o equilíbrio financeiro do contrato. Imagina se cada estado pudesse, como quiser, legislar dando isenção, diminuição de tarifa para quem quisesse de contratos que não são daquele estado. Quebra o equilíbrio financeiro do contrato. Tudo bem? Beleza? É isso aí. Então, a 1 está certa. 2. Concessionária de serviço público pode terceirizar suas atividades meio, mas não suas atividades fins. E aí? Certo ou errado? Deixa de stand-by. 3. Pode haver a subconcessão do serviço público, desde que haja previsão no contrato, haja autorização do poder concedente e seja precedida de licitação na modalidade concorrência. A 3 está certa.
Então, pode haver a subconcessão, tá certo isso, desde que haja previsão no contrato, poder concedente tem que autorizar e licitação pela modalidade de concorrência. Subconcessão é o poder concedente contratar outra pessoa para executar uma parte do contrato. Então, a empresa que ganhou, ela vai subcontratar parte do objeto, mas aí tem que ter nova licitação pela modalidade de concorrência. Tá bem? Então, aqui no caso, tá? A 2, ela fica errada. Porque ela pode, no caso, terceirizar tanto a atividade fim quanto a atividade meio, tá? Não é subcontratar, que a questão falou, seria terceirizar. Terceirizar é quanto aos empregados. Os empregados das concessionárias são empregados da empresa concessionária. Não é empregado público, não. Pega o empregado aí da TIM, da Vivo, da Oi, da Claro, são empresas concessionárias de um serviço de telecomunicações que pertence à União. Então, neste caso aqui, não importa se é atividade fim ou meio, a empresa pode terceirizar. Então, a questão, o item 2 estaria errado, tá? Então, a 1 e 3 estão certas, ficou a letra B de bem colocado no concurso. Pessoal, de acordo? Concordam com a questão? Beleza? É isso aí. E aí, fiquem atentos, tá? Por quê? Pelo seguinte fato. Porque a parte de serviços públicos cai muito em concurso da advocacia pública. Quando que é serviço da União, quando que é dos estados, quando que é dos municípios, a parte de concessão é um serviço que está constantemente, a gente tem vários projetos de lei tramitando aí sobre concessão, casa lotérica, né? Olha que interessante, tem um projeto de lei que passou esse dia no Ministério da Economia, que o serviço de loteria é federal, porque teve uma lei que diz, serviço de loteria é um serviço federal, loteria federal é da União. E aí agora está havendo a mudança na lei para que as loterias sejam feitas em nível também estadual, né, delegando para os estados essa possibilidade para fazerem, mediante uma concessão, loteria estadual. Né? Então o serviço público está sempre no dia a dia aí do Poder Executivo. Tá bem? Tá. Matheus, eu vou avaliar vou verificar junto ao pessoal da coordenação essa possibilidade. É interessante também, tem que só ver como é que é a sistemática deles lá, para verificar qual aula vai subir e qual aula não vai para a plataforma. Tá joia? A outra questão, uma questão já da nova lei de licitações, que fala assim, ó, a vigência da lei 14.133 ocorreu quando? Letra A. Com a sua publicação, vai se dar 2 anos após a publicação? Vai ter vigência quando for revogada a 8666? Depende da regulamentação dos modos de disputa do pregão e depende da regulamentação da atuação da comissão de contratação? Sim ou não? Sim ou não? Respondem para mim. Bota aí, letra A, B, C, D ou letra E? A, B, C, D ou letra E? Aqui ficou a letra A. Letra A. Aconteceu com a sua publicação. Pessoal, a Lei 14.133 não teve vacatio legis. Ela teve a sua vigência imediata. O que acontece é que durante 2 anos vai conviver a 8666 e a Lei 14.133, as duas. Lá em 1º de abril de 2023, aí sim, a 8666 estará revogada e teremos somente a Lei 14.133, tá? Então, para os órgãos, né, se adaptarem, terão um prazo de 2 anos aí para poder escolher por qual lei vai utilizar. Só um detalhe importante, o gabarito da 1 é a letra B. A 1 foi a letra B, tá? Na 2 ficou a letra A. Um ponto importante é quanto aos contratos. Isso pode ser questionado na objetiva, numa discursiva. O que acontece? Na parte dos contratos, um contrato feito em que a licitação foi a 8666, toda execução do contrato vai ser com base na 8666. Então, publicou um edital
lá em janeiro de 2023. Estava quase sendo revogada a 8666, mas o edital foi com base na 8666. Em abril ela vai ser revogada. Toda execução contratual será com base na 8666. Não posso ficar fazendo essa combinação de modalidades, não. Beleza? Tranquilidade? Então fiquem atentos, tá? E assim, pessoal, eu trabalho com licitações, até hoje eu não vi nenhuma licitação com a nova lei. Esse povo aí que trabalha com licitação vai esperar os 45 do segundo tempo. Meu Deus, tenho que aprender a nova lei. Eu tenho muita gente que até hoje que trabalha com licitação não sentou para ver a nova lei. Sabe das novidades, agora sentar e ver as minúcias, eles não sentaram ainda, tá bem? E tem que aprender, né? E a gente sabe como é que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Eu não duvido se lá no final pedirem a prorrogação para mais um ano. Aí sim que o pessoal vai se movimentar para poder aprender a lei. E a lei ficou bem interessante, tá? Não tem tanta dificuldade assim para quem já conhecia a lei antiga. Tranquilidade? Juntos até aqui? Segue o propósito, vamos lá? Então, outra questão, olha só. A licitação consiste em um procedimento complexo que, além de outros requisitos, deve ser composta por diversos agentes com competências diferentes, certo? Essa definição traduz o princípio da... Então, ela é composta por diversos agentes com competências diferentes. Qual princípio é esse aí? Coloque aí para mim. Vamos lá participar da aula, tá? Isso aqui não é novela, filme, para você ficar só acompanhando. Isso aqui é a aula, tem que participar, uma aula interativa. Vamos lá. É a letra A, letra B, C, D ou letra E? Hein? O que temos aí de princípio neste caso? Agentes com competências diferentes? É isso aí, Matheus, mandou bem. Letra D de Deus no comando. É o princípio da segregação de funções. Então, primeiro que aquela regra de ter comissão, não existe mais regra de comissão. A regra agora é ter um agente de contratação auxiliado por uma equipe de apoio, mas é um agente de contratação. A comissão agora é exceção, só em alguns casos. Quem faz a licitação é o agente de contratação, tá bem? E a ideia é que você tenha segregação de funções. E ao invés de você ter um agente só fazendo todo o procedimento, você terá, ao longo do procedimento, vários agentes trabalhando aí em fases diferentes. Vai ter um agente que vai fazer a fase preparatória, que é pesquisar preços, fazer o termo de referência, fazer a minuta do edital, de contrato. Aí depois que o edital é publicado, vem um outro agente que faz o julgamento e faz a habilitação. Aí depois um outro agente faz a fase recursal. E depois um outro agente faz a fase final, que é a fase de homologação. Eu estou colocando vários agentes para diminuir erros e também diminuir fraudes. Porque se eu tenho mais pessoas que devem ser corrompidas, no caso fica mais complicado. Tudo bem? Beleza? É isso aí. Parabéns aí a todos que acertaram, né? Afonso, Fabrício, Vanusa, todos vocês. Show de bola, vamos lá. Olha só, de acordo com a Lei 14.133, veja que na PGE Paraíba e também na PGE Alagoas, caiu muito nova lei de licitações, tá? De acordo com a Lei 14.133, o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou de serviços, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, denomina-se o quê? Ah, Jesus, que conceito grande, hein? Artigo 6º você encontra os conceitos. Mesmo sem ter lido, esse aqui dava, assim, no chutômetro, acho que ia. Acho que ia. Qual você marcaria?
A-B-C-D-O-E. Projeto básico, isso aí, letra B, o projeto básico, né? É o conjunto de elementos necessários e suficientes para definir com certeza e precisão todo o empreendimento a ser executado e bem como a avaliação do custo da obra e definição dos métodos e prazo de execução. É o projeto básico, né? Então, quando quem construiu casa, né, é como se fosse o projeto do arquiteto ali, né, que é o projeto, tem um projeto arquitetônico, projeto, né, de estrutural, né, com as instalações e tudo. Aquele é o projeto, né, que você pega lá, o projeto do arquiteto é o projeto básico, que aí você sabe, né, você compreende a obra toda, com todos os seus elementos necessários para definir quanto que vai custar a obra, né, aí você consegue até depois, com base nesse projeto, você consegue fazer os orçamentos, tá? Maria da Glória, não sei se cai no TJRJ, tá? Olha só, editais antes da publicação da lei, que não tiveram retificação, só 8666, tá? Edital após 1º de abril de 2021, se tem só 8666, é só 8666. Edital pós 1º de abril de 2021, que colocou licitações, aí pode cobrar as duas leis, a 8666 e a lei 14133. Então fica de olho e vê no seu edital como é que ele tá bem? Então aqui o conceito é projeto básico, certo, pessoal? E olha só, lá no artigo 6º, memorize os conceitos, porque é um artigo que ficou realmente grande, só que ali é um prato cheio para o examinador formular questões de concurso. Porque ele vai lá pegar um conceito do artigo 6º, vai colocar na prova e vai fazer uma questão. Julgue certo ou errado. Aí vai colocar, uma contratação de grande vulto é aquela que é acima de 200 milhões de reais. Certo ou errado? Certo. Artigo 6º, tá? Então tem que saber todo o artigo 6º da lei, que o artigo 6º ele tem um monte de conceitos que estão sendo explorados nas provas de concurso. Já estão sendo cobrados. Tá bem? Olha só. Agora sim, agora sim. Pessoal, lei de improbidade, tá? Já está gravado um Gran Curso Online, já gravei, finalizei ontem, já encaminhei o material em PDF para ser editado, de ser diagramado, e já está já está sendo feito. Em breve vai estar para vocês já na plataforma a lei toda comentada. Show? Olha só. Com base na lei 8429, que é a lei de improbidade, marque a alternativa correta. Letra A. A representação para que seja investigado ato de improbidade somente pode ser realizada por alguma das autoridades expressamente legitimadas. Representação para investigar ato de improbidade somente pode ser para quem é autoridade legitimada para isso? Sim ou não? Artigo 14 da lei. O artigo 14 fala que a representação contra ato de improbidade pode ser por qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderá representar contra ato de improbidade. Qualquer pessoa. Então, não tem que ser autoridade legitimada. Qualquer pessoa pode fazer a representação. Tá? Cuidado, viu aí, pessoal? Uma coisa é você representar, outra coisa é você entrar com a ação. Representar é você comunicar, falar assim, olha, corregedoria, tem um servidor daí praticando improbidade, o ato é esse. Isso é representar, é noticiar, é fazer digamos, uma denúncia, uma comunicação. Qualquer pessoa pode fazer. Agora, legitimidade para entrar com a ação, aí sim. Agora, só quem tem legitimidade é o Ministério Público. A advocacia pública, né, o ente lesado, não é mais legitimado para entrar com ação de improbidade. Não tem mais. Segundo o artigo 17 da lei, somente o Ministério Público tem legitimidade agora para entrar com ação de improbidade. Só que, detalhe aqui. Quando o MP entra com ação de improbidade, a pessoa lesada, o ente público lesado, vai ser intimado para querendo participar. Então, ele não é mais legitimado.
mas ele vai ser intimado para querendo vir participar juntamente com o MP na ação de improbidade. Beleza? Então tem esse detalhe. Se a questão colocar, em nenhum caso o ente público lesado poderá participar da ação de improbidade, errado, porque ele pode vir a atuar também. E na lei de improbidade tem até mais um detalhe. Fala assim, ó, quando houver condenação de ressarcimento ao erário e for uma sentença ilíquida, que é aquela que não consegue, né, estimar o valor, e aí vai ter a liquidação do julgado, o ente público, pela sua advocacia, vai ser intimado para fazer a liquidação do valor. E aí vai fazer a execução do julgado, a execução da sentença. Então ainda tem essa. O MP entra com a ação, vamos imaginar que aconteceu um dano ambiental e não conseguiu estimar o valor. O juiz condenou a reparação do dano, só que não sabe o valor. Aí, no caso, já que a sentença é ilíquida, o ente público lesado vai ser intimado para fazer a liquidação, para fazer a apuração do valor, e o ente público, pela advocacia pública, claro, é que vai fazer a execução do julgado, tá? Só que a lei fala, se o ente público não fizer a execução do julgado em até 6 meses, o MP fará, então, a liquidação e vai fazer a execução. Todos esses detalhes tá gravado para vocês no nosso no material do GRAM, tá? Gravei ontem, eles estão editando, daqui uns dias vai subir para a plataforma. Show de bola? Tranquilidade? Segue o propósito, vamos lá? Na tela, vem comigo. Os procuradores do Estado da Paraíba, por exercerem função essencial à justiça, são excluídos como sujeito ativo do âmbito de aplicação da lei de improbidade. Certo ou errada? Eles não respondem por improbidade? Os procuradores do Estado? Certo ou errado? Errado, né, pessoal? Por quê? Porque eles respondem, sim, por improbidade, né? Por que eles vão responder? Porque eles são agentes públicos. E a lei de improbidade fala que aquele que é agente público, que exerce cargo, emprego, função, por nomeação, por eleição, por designação, por contratação, qualquer vínculo, é agente público, inclusive o agente político, agora está expresso na lei e responderá por improbidade. Fechou? Então a letra B está errada, assim como estava a letra A. C. Sanção penal aplicada por improbidade exclui eventuais sanções administrativas relativas ao mesmo ato. Uma sanção aplicada por improbidade exclui eventual sanção administrativa? É errado, não tem essa previsão na lei de improbidade, tá? Na lei de improbidade agora alterada, tem uma etapa, um procedimento de comunicação de instâncias. Se uma decisão penal for proferida, ela vai repercutir na ação de improbidade. Agora sim, tem essa possibilidade, tá? Fiquem atentos. D. O STF pacificou a tese de que o processo de julgamento por crime de responsabilidade praticado por um prefeito municipal impede a responsabilização do agente por ato de improbidade, haja vista a dependência das instâncias. Certo ou errado? Certa ou errada essa aí, pessoal? Oi? Certa ou errada? Essa aqui tá errada. Errada. Errou. Errou feio, errou rude. Por quê, pessoal? De acordo com o STF, ao julgar a petição 3240, decidiu que os agentes políticos respondem por improbidade, salvo o presidente da República, que só responde aí sim por crime de responsabilidade. E os agentes políticos que respondem por improbidade vão responder no primeiro grau de jurisdição. Beleza? Então a D ficou errada. Letra E. Segundo a tese firmada pelo STF, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade. Certa ou errada? Certa ou errada? Oi?
Certo ou errada? Certa letra E. Então, o Supremo, ao julgar o RE 875452, RE 875452, entendeu que se for um ato doloso de improbidade, a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível, né? E lembrando também que a alteração da lei de improbidade não tem mais ato culposo. No artigo 10 tinha forma culposa, mas agora todo ato de improbidade só pune pelo dolo. Isso para todos os atos. E mais uma dica bacana sobre a prescrição, tá? Prescrição visando a punição, visando a responsabilização do agente, que está no artigo 23, agora é um prazo maior, é um prazo de 8 anos, tá? 8 anos. Antes era um prazo de 5 anos, agora é um prazo de 8 anos, aumentaram o prazo, mas a lei colocou uma pegadinha, né? Colocou, olha, é 8 anos, eu aumentei. Só que a lei trouxe casos de interrupção da prescrição e a lei falou que, interrompida a prescrição, ela volta a ser contada pela metade do tempo. Então, tem alguns marcos de interrupção da prescrição e, sendo interrompida, ela volta a contar pela metade do tempo. Beleza, pessoal? Tranquilidade, lei de improbidade. Olha, lei de improbidade no concurso da AGU vai vir de balde. Não vai ser é na baciada que vai cair. Não é nem no balde, é na baciada. Lei de licitações nova, um monte de questão. Lei de improbidade, um monte de questão. E por falar nisso, vocês estão lendo a lei, a legislação? Tem que ler a legislação. Pessoal, prova do CESP, essa prova da Advocacia Pública, ela é 70% ou mais cobrança de conhecimento da legislação. Legislação com jurisprudência e a menor parte é doutrina. Então você tem que conhecer muito bem a legislação. Eu sei que o seu edital tem um montão de legislação, tem que saber, tá? E administrativo, é legislação, muita coisa. Então, na sua prova objetiva, na discursiva, na prova oral que vai ter, tem que saber bastante a legislação. Tá bem? Pessoal, olha só, olha só. Eu hoje estava tendo aquecimento AGU de processo civil com a professora Lídia Marangon. Olha só, uma dica que eu dou para vocês, uma das matérias que define na AGU é o processo civil. Na PGFN, na PGF, na AGU. Processo civil, você tem lá na AGU, você tem 20 a 25 itens de processo civil. Na PGFN, quando era ESAF, caía no grupo 2, né? E você tem grupos na AGU, porque na lei estabelece que tem que ter grupos. E o processo civil, ele vem como carro-chefe do grupo 2. Então, assim, o que vocês erram nessa tática de estudo? Vocês falam assim, AGU, PGFN, né, PGF, tem que saber muito constitucional, muito administrativo, muito previdenciário, na PGF, né, muito ambiental, e assim, não dão a importância que tem que ter para o processo civil. Só que, quando alguém procura um concurso da AGU, eu tenho certeza que você é bom em constitucional, não é? Você meio que se garante, pessoal, constitucional eu sou bom, acerta um percentual bacana. Administrativo, vocês são bons. Tributário, é bom também. Agora, processo civil pode ser o seu calo. Porque o processo civil tem muitos itens e vem no grupo 2. Então lá no grupo 1 cai constitucional, administrativo, tributário, você vai arrebentar nesse grupo. Só que no grupo 2 vem processo civil, umas matérias meio vilãs lá. E aí vocês vão acabar, o que mais acontece é a pessoa reprovar no grupo 2. Porque vem muita questão de processo civil com algumas matérias que você não gosta tanto. No grupo 1 você arrebenta, o grupo 2 você está mal. Então estudem muito processo civil, porque vai levantar a sua nota, não vai deixar você reprovar no grupo 2, e você vai precisar do processo civil para objetiva, para discursiva, quando você for fazer a sua peça, o seu parecer e as suas questões. Tá bem? Então, avançando, vamos lá, mais uma questão. Com relação aos bens públicos, marque a alternativa correta.
Olha só, questão tranquila, né? Para o concurso da PG Paraíba ganhar aí quase 30.000 por mês, advocacia privada. Olha só, a Constituição dedica um capítulo específico ao tratamento dos bens públicos. É um capítulo mesmo? Para falar dos bens? Será? Vamos ver, né? B. O imóvel de uma fundação estadual de direito público é um bem privado, uma vez que a fundação é ente da administração descentralizada. Certo ou errada? O imóvel de uma fundação estadual é bem privado? Fundação pública de direito público é tratada como se fosse uma autarquia, né? E lembra, lá no Código Civil, artigo 98 vai trazer quais são os bens públicos, né? Aí fala, se a pessoa é pública, o bem é público. Se a pessoa é privada, o bem será privado. É assim que o Código Civil estabelece o que é bem público e o que é bem privado. Então as pessoas públicas são União, Estados, DF, municípios, suas autarquias e fundações de direito público. Porque a fundação de direito público é como se fosse uma autarquia. Então, se a fundação, neste caso aqui, é de direito público, por ela ser uma autarquia, os seus bens são considerados bens públicos. O exemplo aí é a FUNAI, Fundação Pública de Direito Público para todos os fins, é como se fosse uma autarquia. Então a letra B fica errada. C. A alienação de bens de uma sociedade de economia mista depende de autorização legislativa. E aí? A alienação de bens de uma economia mista depende de autorização legislativa? Pessoal, uma economia mista é de direito público ou direito privado? Direito privado. Se o bem é privado, tem que ter autorização legislativa? Não precisa. Uma economia mista dispõe dessa disponibilidade, ó, ficou redundante, dispõe desse poder de fazer a venda dos seus bens independentemente de autorização legal, porque é considerado um bem privado. Tá? Então a letra C fica também errada. D. Um prédio da PG Paraíba pode ser classificado como bem de uso especial. Certo ou errada? Bem da PG Paraíba, um prédio, né, que está sendo usado para servidores, é bem de uso especial? Não. Certa a resposta, né? Letra D de Deus o comando, tá? Certa, meus queridos. Um prédio da PG Paraíba é bem de uso especial. Nós temos, na classificação dos bens, bem de uso comum, bem de uso especial e o bem dominical ou dominial, tá? Bem de uso comum é aquele bem que todos podem usar sem precisar de nenhuma autorização. As praias, as praças, as ruas são bens de uso comum. Bem de uso especial é aquele destinado à prestação de serviços administrativos. Os prédios públicos, então o prédio da PG Paraíba é um prédio que é um bem de uso especial. Os carros públicos, bem de uso especial, destinado à prestação de um serviço administrativo. Tá? E os bens dominicais ou dominiais são bens de pessoas públicas, mas que não são destinados a um fim público específico. Tá? Por exemplo, eles não são nem para o interesse uso comum de todos, nem para uso dos órgãos públicos. Então, um prédio que haja um terreno que é da União, mas é um terreno que está lá sem uso. Ou então um prédio que é da União que está alugado para terceiros. É bem dominical. É um bem público, mas não está vinculado a um fim público específico. Tá bem? Então a letra D fica correta. Letra E. Um bem do Estado da Paraíba que não esteja em uso pode ser adquirido por uso capião? Errado. O artigo 186 da nossa Constituição, lá do final, fala que nenhum bem público é passível de aquisição por uso capião. Nenhum bem público, tá? Não importa a classificação que ele se enquadre.
Tudo certo? Vamos continuar? Segue o propósito, vamos lá? Avançando. Questão de responsabilidade civil, tema bom para a advocacia pública. O Estado da Paraíba não pode responder por danos causados por uma concessionária de serviço público, sequer subsidiariamente, uma vez que a concessão de um serviço implica a transferência total do risco ao concessionário. Certo ou errado? O poder concedente pode responder ao menos subsidiariamente, em razão de um ato praticado aí pela concessionária? Sim ou não? Coloque aí, item 1, C ou E? Item 1, C ou E? Coloque aí. O item 1 tá errado, né? Porque subsidiariamente pode. Pode. Se o poder concedente, ele que tem a responsabilidade, o concessionário, ele responde por sua conta e risco na delegação da execução do serviço, tá? Responde por sua conta e risco. Mas se a concessionária não tiver recurso financeiro, eu posso, de forma subsidiária, cobrar do poder concedente, tá? Então pode sim haver responsabilidade subsidiária do poder concedente, tá bem? Falando aqui, inclusive, na responsabilidade do poder público, fiquem ligados com a questão da responsabilidade trabalhista. Isso sempre vem dando repercussão em concurso de advocacia pública. Lembrando que o STF confirmou que o artigo 71, lá da Lei 8.666, que tem redação idêntica no artigo 126, lá da Lei 14.133, fala que a responsabilidade por encargo trabalhista, ela é do contratado, não é da administração. A administração só tem responsabilidade solidária por encargo previdenciário, tá? E a única possibilidade que tem de cobrar encargo trabalhista da administração é se a administração não fez a sua obrigação, que era fiscalizar os pagamentos. Aí ela pode ser cobrada subsidiariamente pode ser cobrada de forma subsidiária pela omissão no dever de fazer a fiscalização. Fiquem atentos com isso, e ainda fazendo, né, sempre um contraponto com a jurisprudência do STF e a jurisprudência do TST, que vira e mexe o TST, ele quer dar um desperto e quer botar na conta da administração pública, e o STF confirmou, inclusive, que a responsabilidade de provar ali a falha na fiscalização é do empregado. O empregado é que entra com a ação. Fala assim, olha, o empregado que entra com a ação. Fala assim, olha, eu quero cobrar meus encargos trabalhistas, né? Aí entra contra o contratado. O contratado não pagou, ele vai cobrar da administração. Então você não pagou, eu vou cobrar da administração pública. Ele que tem que demonstrar que houve falha na fiscalização. Por quê? Ele é o autor da ação. Lembra, o CPC fala, o ônus da prova é do autor da ação. É ele que vai ter que fazer essa prova. Tá bem? Então fiquem atentos quanto a isso. Então a 1 ficou errada. 2. Caso durante a realização de uma obra pública, uma máquina da prefeitura tenha destruído por acidente parte do muro de um imóvel lindeiro, o proprietário do imóvel deve comprovar a culpa da prefeitura para que obtenha uma indenização. Então aqui era uma máquina da prefeitura e ela mesma fazia a obra. E aí derrubou o muro lá do vizinho. Vai caber ação contra a prefeitura? Sim ou não? Vai caber ação contra a prefeitura? Sim ou não? Sim, vai caber ação contra a prefeitura. E outra, é uma responsabilidade objetiva? Objetiva? Sim. Então, se é objetiva a responsabilidade, não há que se falar em prova da culpa, já que é objetiva a responsabilidade, conforme prevê o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. Tranquilidade? Olha só, item 3. Se o ente público for condenado por um dano causado por seu agente, caberá ação de regresso contra esse agente,
dispensando a comprovação da culpa. Certa ou errada o item 3? Dispensando a comprovação dessa culpa. Oi? Errada, né, pessoal? Errada, meus queridos. Porque na ação de regresso tem que provar culpa. Então, é a seguinte situação. Vítima entra com uma ação contra o Estado. Não cabe ação direta contra o agente. Vítima entra com ação contra o Estado. O Estado é condenado. Ele vai virar e vai falar assim, olha, agente público, agora eu vou cobrar de você. Veio um particular aqui, meteu uma ação em mim, eu tive que pagar lá 100 mil reais de indenização, agora eu vou cobrar de você. E nessa ação de regresso, ela é baseada na culpa. Na ação da vítima contra o Estado, ela é objetiva, independe do dolo culpa. Na ação de regresso do Estado contra o agente, ela é subjetiva. Tem que provar dolo ou culpa do agente para que ele tenha que indenizar o Estado, tá? E não cabe ação direta contra o agente, o Supremo não admite isso. E a ação da vítima contra o Estado, prazo de prescrição 5 anos. E lembrando que o Supremo entendeu também, ao julgar o RE 669-069, que a ação de regresso está sujeita à prescrição também, que antes era imprescritível. E é o prazo também de 5 anos. Lembra que, ó, se é 5 anos para cá, vítima contra Estado, é 5 anos do Estado contra o agente. Fechou? Beleza? Cuidado aí. 4. Segundo entendimento recentemente pacificado pelo STF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, até mesmo em conduta omissiva, quando violado um dever de agir esperado. Eita, Lelê. É objetiva até mesmo em conduta omissiva, quando violado um dever de agir esperado. Aqui está falando em omissão específica. Havendo omissão específica. Certo ou errado? Certo. Então, o Supremo entende hoje, cuidado, porque antigamente era sempre assim, né? Havendo omissão, é subjetiva. Cuidado que isso mudou. Hoje ele fala, havendo omissão, peraí, havendo omissão específica, significa que o dano decorreu diretamente da omissão. A omissão foi a causa direta daquele dano. Aí é objetiva a responsabilidade. Um exemplo bem claro é morte de detento no presídio. Tem tema de repercussão geral que fala, acontecendo morte de detento no presídio, em razão do dever específico de proteção do Estado, ele responde objetivamente. Por quê? Privou a pessoa da sua liberdade e não protegeu ela contra os outros, foi razão dessa omissão que ele morreu. Então é objetiva a responsabilidade do Estado. Agora, a chamada omissão genérica, que é aquela omissão que não é a causa direta, no caso do dano, é subjetiva. Aí tem que provar a omissão, provando a omissão, haverá direito à indenização. Agora, então, cuidado na prova que falou de omissão, omissão específica, responsabilidade objetiva. Omissão genérica, responsabilidade subjetiva, tá? Então ficou aqui, ó, a letra B, né? Apenas o item 4 está correto. Maravilha? Pessoal, então o nosso tempo aqui já vai se findando. A gente vai ficando por aqui. Teremos aí a semana de aquecimento da AGU. Teremos ainda vários aquecimentos. Lembrando que todo sábado tem às 10 horas da manhã, a gente vai ter treinamento para a AGU. Todo sábado, de 10 às 11, tem questões com alguma matéria do seu edital, constitucional, administrativo e as matérias que tem. Então, você tem aqui no GRAN toda a preparação para que você consiga a sua aprovação. Para a objetiva e para a discursiva tem um curso de peças e questões com peças para você poder treinar e você fazer as peças. Tudo bem? E lá na frente, na fase oral, aí a gente vai ter também uma preparação para isso, tá? Beleza? Ficamos aqui.
e até o próximo encontro. Valeu, pessoal. Bate aí. Até mais. Uhul. Valeu.